Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, começar mais uma semana. Esperar o Instagram dar sinal de vida, né? Bom dia. Bom dia, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Bom dia, Ju. Deixa eu já te chamar. Vamos ver se você me aceita. Bom dia! Tudo bem, gente? Tudo bem, amiga? Como passou o final de semana? Bem, graças a Deus, tudo ótimo. Bom, isso é Bastante novidades, muitas coisas boas, graças a Deus, né? importante. Isso é importante, né? Isso é verdade. Filha, vi que passou canetinha, né? Que delícia isso. Sim, graças a Deus, todo mundo saindo do isolamento bem, né? Graças. Estávamos aí já há 15 dias sem Ah, poder se ver. Nossa, foi um martírio. só quem passa sabe, né? Não é fácil, Verdade. mas Não, não. tá vencida aí, né? Isso, importante que todos passaram bem, ficaram bem, né? Meu Deus, foi só um susto. A É. gente fica, é que até agora não tinha chegado à nossa casa, né? Uhum. E isso, essa falta, meu Deus, é muito grande. Sim, Mas Deus nos deu a graça de estar todos bem. graças a Deus. Mas que Uhum, bom. E vamos isso. hoje dar continuidade, né? Porque o livro tá cada vez melhor aqui, cada dia mais empolgante as histórias. É, E já mandei chega aviãozinho. uma história de salvação, né? Uma história muito bonita. E quando a gente vai discorrendo tudo ele, né, a gente vai entendendo muitas coisas, porque que as formas que os antigos pensam, né, e falam, muitas vezes a gente, quando é adolescente, pelo menos eu, né, na minha adolescência, muitas coisas não quis ouvir, não quis seguir, né, e a gente vê que era tudo um cuidado, né, existia ali já um anjo da guarda inspirando, né, Sim, para que as coisas fossem de certa forma. exatamente. É muito lindo a gente conhecer essa história, né? E reforça mesmo o que às vezes nossos pais falavam, né? E a gente sempre É, estava, e é hoje o que nós falamos para os nossos, né? isso. Pro Anjo da Guarda. Eu falo que essas leituras aqui, para mim, estão até me reforçando, né? Justo. Às vezes a gente, depois de adulta, assim, parece que você não precisa, entre aspas, do teu anjo da guarda, né? Você fica com as É. suas orações e o anjo da guarda, né? E olha, Aham, é tanto, né, que aqui o anjo Rafael teve em aham. nessa trajetória de Tobias aí, para esse recomeço Isso. dessa história dele, né, com a Sara. Ele. Agora nós vamos discorrer, vamos tentar alastrar, né, um pouquinho mais. E nós fomos até o capítulo 5, né, amiga? Hoje eu sei, começa o Hoje é 6. o 6, é. E na verdade, do 6 até o capítulo 10, 11, ele vai desenrolar agora a história de fato de como que Tobias conhece Sara, como que isso é dado, né? E muitas vezes nós, em nossas vivências, a gente acaba não entendendo como assim, né? Esses casamentos arranjados, né, em outras religiões, né, em outras comunidades, ainda existe esse casamento arranjado, esse casamento que a pessoa sabe aonde tem uma fulana, uma ciclana, e a gente vê isso e fala assim, não, mas isso não pode acontecer, como assim, não tem nem conhecimento, nunca tive um contato, né? Mas eu conheci uma colega que justamente ela tinha uma amiga numa cidade e ela morava em outra cidade. Mas na cidade essa amiga, essa amiga falou assim, olha, aqui tem uma pessoa que ele é a sua cara, que é o seu jeito e você precisa vir para cá
e aí eu vou te apresentar. E eles estão casados hoje, muito bem casados. Só que legal. Então, assim, esse Ela anjo, né? Essa mulher, porque é assim, é igual a gente falava na outra live, é assim que os anjos trabalham em nossa vida, porque para a gente entender, né? Como não dizer que essa pessoa se fez anjo? Eu fui procurar o livro esse final de semana e até aproveitei para reler. O livro que eu falei sobre os anjos é do Anselmo Green. Cada uhum. pessoa tem um anjo. E eu ganhei da minha madrinha, porque minha madrinha de Cristo também foi esse anjo para mim, porque quando eu tive a separação do meu filho, eu era evangélica, né? E então meu filho não era batizado, né? Eu não tinha nenhum sacramento, não tinha nada. E eu cheguei na igreja e tinha uma mulher lá cuidando das coisas do altar, arrumando, e eu fui perguntar para ela quando que tinha missa, confissão, né? Que eu precisava falar com o padre. E aí ela falou assim, não, eu já chamo o padre para você agora. E começou a organizar toda a minha história ali, Uhum. né? E daí eu fui confessar com o padre, contar toda a minha história para ele, daí ele saiu, nós saímos do confessionário, e ele falou assim para ela, você será o anjo da guarda dessa menina. É você que vai dar para ela a catequese, você que vai dar toda a crisma, você vai encaminhar essa menina. Hoje, ele falou. Olha, E comecei a fazer catequese todos os dias na casa dela. Então ela foi um anjo, né, na minha vida de salvação, de história. E ela que me deu esse livro, Cada Pessoa Tem um Anjo. Então, somos adultas, né, igual a mim falou, a gente acha que não precisa do anjo. E nós vamos ver agora, a partir do capítulo 6, que a vida de Tobias é guiada e transformada através desse anjo. É esse anjo que vai falar para ele todo momento o que ele deve fazer. Só que como que esse anjo falasse numa voz, numa coisa, ficaria muito surreal, talvez ele não ia acreditar. Ele precisou se fazer pessoa, né? Então, às vezes, a gente precisa estar atento a isso. Nas pessoas que estamos caminhando, com quem estamos andando e convivendo, e prestar muita atenção nisso. Igual a Lu veio aqui para casa, né? Veio de surpresa, fiquei muito feliz, passamos aqui. E ela falou assim, nossa, como a live de vocês está me fazendo muito bem. Porque vocês trazem muito para o dia de vocês e a gente acaba levando para o nosso dia. Ela falou assim, lá em casa, o café da manhã é com a live de vocês. Então, assim, a família está vendo, o pai, né? Tem amigos que ela acaba tomando café junto no serviço, com amigos, são homens, mulheres, e então isso para nós, para mim, é uma grande graça, porque a gente começa a entender, né, amiga, o porquê que Deus nos quis aqui, falando, mesmo sem entender, aprendendo juntos, né? Sem entender, mas Deus está falando conosco. E uma dessa que agora nós vamos discorrer é isso, que nós temos nosso anjo da guarda, sim. Nós precisamos confiar mais nele, só que nós também precisamos estar mais atento, íntimo de Deus, para que Deus se manifesta também dessa forma, né? Que isso. vai colocando pessoas que são anjos da guarda da nossa vida, né? Então a gente precisa estar mais atento a isso. E começa então o capítulo 6, que é a viagem em si, de Tobias para buscar a herança, né? Do pai. Eu vou começar a discorrer aqui, amiga, qualquer coisa, se você lembrar de algumas partes, você me interrompe e nós vamos falando aqui. Isso. O anjo começa a viagem com Tobias e, e eles estão, né, já estão munidos do como seria essa viagem. O pai já tinha dado a bênção, né, para que eles fossem. A mãe estava muito angustiada, mas o anjo vai com Tobias. E já determinado momento da viagem,
eles param num rio para poder lavar os pés, descansar, né? Já do tanto já tinha se caminhado, porque naquela época era tudo assim, né? E aí ele vai lavar os pés e um peixe enorme pula em Tobias. E Tobias clama por Jesus, que ele fica apavorado, porque aquele peixe é muito grande, ele não sabe o que fazer. Mas aí o anjo já, na hora, já fala para ele, olha, você tem que pegar ele assim, 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 ensina que é pelas guerras, e vai ensinando ele a fazer o que ele tem que fazer com esse peixe. E aí ele consegue matar o peixe, e o anjo pede para ele que ele arranque o Coração fel, né, e o fel e o coração, e guarda isso. O restante das coisas, né, das vísceras, tudo, que ele jogue fora, mas que ele guarde isso. E a carne ele fez para eles, né, para eles ir comendo durante a viagem. E aí, mas Tobias, né, mas por que guardar o coração, né, e o fel? qual é, eu Aí, falo assim, qual é qual que a é de tudo isso, né? qual que é a virtude, qual que é a função, né? O que eu devo fazer com isso? E aí o anjo vai falar para ele que o coração sobre a brasa, né, vai fazer que exale uma fumaça que vai expulsar espíritos do mal de todas as gerações de homens e de mulheres, né? Esse cheiro, essa fumaça que vai levantar, né, sobre a brasa esse coração. E o fel é para colocar sobre os olhos, como se fosse uma compressa, né? Sobre manchas de pele, enfim, isso trazia, era um efeito curativo também, né? E aí ele entende, só que o que é bonito disso tudo é que Tobias pergunta, mesmo às vezes sem entender muito bem, né? Ele aceita, ele acolhe, ele coloca no coração dele. Então, já começa aí uma grande demonstração de Dança. intimidade, né? De Falou acreditar. na semana passada sobre essa confiança, né? Uhum, Deus, a confiança nos anjos e a confiança isso, nas outras pessoas também. Eu acho que é a partir de abrir esse nosso olhar que nós vamos conseguir ter confiança nas outras pessoas. é, De ter esse olhar mais puro, mais. Porque Tobias ele teve todo o ensinamento, o pai dele ensinou tudo para ele. sim, Então ele teve, né, a sabedoria de discernir. E é isso que nós precisamos resgatar na nossa vida, isso, ter uma sabedoria de saber o que é certo, o que é errado, né? Quem são os anjos da nossa vida, né? E com isso, certeza nós vamos saber discernir quem são os anjos bons e os anjos daqueles não tão bons que às vezes temos que afastar, né, de nossa vida. é. E Porque é preciso, né, essa confiança, que é uma demonstração de fé também. uhum, a confiança, isso mesmo. Eu vou E aí, porque quando a gente tem confiança, a gente tem fé, a uhum. gente acredita nas pessoas, nas coisas que falaram, como estamos vivendo, né? Tanto é que ele não pergunta o que é isso, ele pergunta qual é a virtude. A virtude, a verdade, aquilo que traz frutos, quais os frutos, né? Porque toda virtude tem frutos, né? Se você é uma mulher virtuosa, você tem bons frutos. Porque mulher virtuosa, né, é aquela mulher que entende, está atenta às coisas de Deus, está atenta aos afazeres, ao amor, ao trabalho, ao servir, enfim, é as virtudes, né? Então, ele não pergunta o que eu vou fazer com isso, qual é a virtude disso, para quê, né? E o anjo fala e ele acolhe, porque ele sabe que é uma verdade, aquele anjo sabe mais que ele. E muitas vezes nós, principalmente os jovens, né, sempre quer demonstrar, não, eu não vou fazer assim. Meu pai falou assim, né? Sempre está teimando, indo Eu, numa contramão, né?
É muito difícil hoje educar um adolescente, ainda mais no mundo de hoje. Mas se você começa desde pequeno, isso se torna uma virtude, porque você transforma essa criança numa criança, num jovem virtuoso, Também. né? Por isso que a importância de educar os filhos desde pequeno. Então, nesses livros que tem aquele Como Educar os Filhos Católicos, fala, nesse Regras de Mãe que vocês tinham citado, também fala sobre isso. Como que você vai educar o seu filho para ele ser uma criança, um adolescente, um adulto virtuoso? É esse o intuito destes livros, Uhum. né? E aqui vai demonstrar, porque desde pequeno, Tobias teve exemplo do pai, tanto como ensinamento, quanto ele via o pai dele fazer. Então ele já era um jovem virtuoso, né? Por isso que ele tinha essa confiança e essa obediência, né? E ali ele vai discorrendo e eles continuam o processo de caminhada. Mas Tobias chega um momento e fala para o anjo, né? Mas nós vamos dormir aqui mesmo, né? Na rua, né? Porque eles estavam caminhando, não estava à beira da estrada. E o anjo fala: não, nós vamos dormir na casa de Raguel. Mas tá, tudo bem. E aí eles continuam seguindo. Daí ele fala que ele é um povo, né? Que mora ali por perto. E dá a impressão que o anjo fala, só que você vê, aqui não cita isso, né? Mas na hora que depois ele conversando, que eu falei assim, mas como que ele nem pergunta, né? Porque eu sou muito curiosa, sou muito desconfiada, sabe? É, é meu. Inclusive eu casei no dia de São Tomé, sabe? Eu Uhum. sou muito, eu duvido muito das pessoas, eu tenho uma dificuldade de confiança. Eu tenho muita dificuldade. Mas isso é um trauma que eu já tratei, eu já descobri de onde que vem, na verdade, né? Então, só que é um trabalho diário, eu descobri, mas isso não muda a minha história. O que muda agora é o meu trabalhar, né? Em Deus, né? Mas na hora que ele falou isso aqui, eu falei, mas como o Tobias não perguntou isso, né? Fiquei me questionando, porque é uma coisa que eu faria. Porque ele fala, nós vamos ficar na casa de Raquel, e Raquel é isso, né? É da uma tribo, explica para ele, e que eles vão dormir lá, né? E ele já confirma, É, afirma é, que mas é preciso que vai receber ela, né, a filha, como sua isso, esposa. é. E é como E se ele ele já fala tudo. tá bom, né? Ou Isso, aham. Então ele já destina todo, ele faz todo o destino de. E você vê, ele fala que ela vai dormir lá e que lá tem uma filha assim, 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 assado, né? E explica que Sara explicou para ele que ela teve, né, sete esposos, mas nenhum chegou a consumar, porque eles morriam antes mesmo do ato. E aí ele vai explicando para Tobias tudo, né? Como que seria lá, quem seriam essas pessoas, né? Mas fala que ele vai ter que pedir ela em casamento e que a metade dos bens do pai de Sara vai ser dele e que ele não se preocupe, que ele pode pedir ela em casamento e que depois, chegando lá na casa dos pais dele, ele vai conversar com o pai também vai permitir que eles se casem, né? o E que como que essa pessoa... me chamou a atenção aqui foi justamente, né, ele se questiona sobre tudo isso, Aham, preocupa, né, em ter que deixar o pai sozinho, a mãe, né, porque ele é filho único e imagine como que ia ficar os pais, né, porque ele ia aham. morrer, ele já estava pensando, pronto, morreu os sete, eu também vou morrer, né, É, um dia, Lu. E aí o anjo dá aquela calmaria no coração dele, né, porque todos os isso, outros morreram porque eles não tinham Deus no coração na vida deles. Então, assim, justamente. seguir conforme ele falou assim, durante esses 3 dias, né, de núpcias, vocês vão orar, vocês vão precisar, né? Eu acho que é aquele período de conversão deles, né, mesmo ali, né? Então, Isso, o mal existia entre aqueles outros maridos, entre os outros que estavam ali despojados para ela, né? Então, assim, o demônio estava ali. Ele aqui diz na palavra, era isso que habitava ali. Então, é.
né? Vamos decorrendo aqui, que senão eu já falo o final. Não, pode ir falando, pode ir falando. E ele chega, ele explica para ele tudo isso e ele entende, daí acalenta ele. Toda vez que ele questiona alguma coisa, o anjo fala e ele entende, né? Que é um direcionamento, é uma instrução, né? Ele está sendo instruído pelo anjo e ele está entendendo tudo isso. Mas quando eles chegam à casa de Sara, aqui que vem meu questionamento, né? Que eu falei, ele chega na casa de Sara e, e eles são apresentados para Raguel, né? Raguel não conhece nem o anjo e nem Tobias. Eles batem na porta e eles pedem. Aí, mas Raguel chama a Edna, sua esposa, e fala: Meu Deus, como esse menino parece com o meu primo. É. Aí ele fica espantado com a aparência, né? Aí ele fala, mas de onde que vocês vêm? Eu, nessa hora, eu já ia falar pro anjo, mas espera aí, como assim, de onde nós viemos? Você não conhece? Vocês não se conhecem? Estão batendo na porta de um estranho? Que negócio, se fosse eu falava, o que está acontecendo aqui, né? Porque o anjo fala da família de Raquel como se conhecesse há muito tempo. Ele fala fatos, acontecimentos, até o que o cara vai falar, o anjo falou, né? Que ele vai conceder a mão da filha, É uma né? explicação, né? Você, nesse momento, nem iria se questionar, porque Deus já está agindo ali para você ficar quietinho. Né? Mas eu falo, se fosse eu falava, mas que negócio é esse que está acontecendo, né? Só que Tobias, naturalmente, ele agiu ali como se fazendo parte de tudo aquilo ali mesmo e tá tudo certo, né? Eu falo pela minha questão. Filho, abaixa um pouquinho, por favor. Ele fala com essa questão de que ele já tinha essa confiança, né? Fosse uma Juliana na vida, talvez ia falar, peraí, conta essa história direito, né? Como que você me traz para uma casa que você não conhece, nem eu conheço, e como assim, né? Eu sou muito assim, gente, é um trabalho intenso aqui, Deus tem que trabalhar muito forte comigo, sabe? Porque eu quero a certeza, eu quero ter a certeza, minha irmã, eu sou controladora, eu sou colérica, gente, então assim, é um trabalho bem árduo aqui no meu coração. E nessa hora que eu fiquei lendo, eu falei, mas como que ele não pergunta nada, né? Ele vai aceitando tudo. E então assim, eu parei aqui no capítulo 7, eu fiquei ruminando isso aqui, sabe? Trabalhando em mim essa confiança. E é isso que a palavra precisa fazer com a gente. É Esses isso. questionamentos, né? É isso aqui. É o que Deus quer fazer com a gente. É trabalhar o nosso interior. Deus vem nos trazer a palavra todo dia para que nós trabalhemos o nosso interior. Porque quando nós falamos de confiança, confiança em Deus, e a gente tem que ter, mas será que a gente tem essa confiança mesmo em Deus? Né? Será que a gente tem essa fé toda? Né? Então, eu juro que eu parei aqui nesse primeiro capítulo e fiquei ruminando muito em mim isso. E eu não sei se para alguém que está aqui vai fazer ressoar dessa mesma forma, né? Porque esse é o meu grande ponto fraco na fé. De receber. De receber. De receber, de receber qualquer coisa, presente, qualquer coisa, de receber qualquer coisa. Por quê? Para mim tudo é desconfiança. Se você está me dando, é que você tem interesse em alguma coisa. Se você está me falando, me fale por que você está falando isso, porque tem que ter um porquê do porquê do porquê. Para mim confirmar aquilo que você está falando. Então, a graça, o que eu percebi? Que muitas graças não têm chego à minha vida porque eu tenho duvidado do que Deus tem para mim. Eu não estou confiando. Eu peço, mas eu tenho duvidado do plano que Deus tem para mim. Deus já tem feito promessas para mim há muito tempo. E eu tenho duvidado
Então tá na hora de amolecer isso aí. Chegou a hora. Duvidar, justamente, duvidar da palavra de Deus, porque se ele está falando, é para eu fazer. Se ele está mandando, é para eu ir. E eu tenho duvidado. Eu Mas não tenho sido obediente. você já tá agindo, porque senão a gente não estaria nem aqui. Justamente. Esse já é um grande desafio de estar falando a palavra de Deus, Porque né? nós estamos aqui pela confiança, né? Porque foi rápido. Eu falava isso com a Lucimara aqui esse final de semana, porque quando a gente se dispõe a fazer o que Deus nos pede, já é uma confiança, mesmo sem entender, mesmo sem ter experiência, mas eu tenho grandes sonhos com Deus, né? E eu tenho grandes vontades que gera em torno disso. E Deus falou: você quer isso? Então vá, faça. E eu não fazia. E eu não fazia. Eu queria fazer do meu jeito. Eu queria ir com as minhas mãos, com as minhas forças. Então, quando Deus fala, vai, é igual esse anjo está falando, o que o anjo está falando para Tobias. Vai por aqui, fale isso, faça isso. E quantas vezes nós temos essa intuição? E às vezes a gente vai e faz diferente, quebra a cara, fala, puxa, eu tinha sentido que não era para eu ir, por que que eu fui? Quantas vezes a gente faz isso? E Ixi, se tivesse feito isso, tinha dado certo. Olha, eu fiz aqui, quebrei minha cara. você não me ouviu, Então, né? Daí vem os anjos, né? Você não me ouviu, eu te avisei. justamente, justamente. Olha o olhar Então, atento, né? Olha como é, nós temos que voltar tudo, né? E é, nós já falamos até agora: jejum, oração, esmola, caridade, é. generosidade. A gente sabe de tudo isso, mas nós ainda temos essas falhas, porque nós não somos tão fiéis como deveríamos ser. Falo por mim. Justamente. Nós estamos aqui com a nossa vida, né, amiga? É vida real. É os acontecimentos nossos. E não está fora de nós. Não está fora de nós. Porque não adianta a gente falar coisas aqui na internet que nós não fazemos, que nós não somos. Tá E conversando. querer, né? É isso que as pessoas precisam ver e sentir essa confiança também no que nós estamos falando é verdade. Quem nos conhece sabe que o que nós estamos falando aqui é a nossa essência, é a nossa verdade. Nós estamos aqui querendo vender cursos transformadores, ganhar dinheiro, nós estamos aqui querendo crescer juntas, porque é a partir da nossa vida. É a partir É da verdade, isso. não tem É a outra. partir da verdade, não tem outra. Não existe, você tem que fazer isso, você tem que seguir regra, você tem, né? Igual nós contestamos nos sábados, né? A nossa reunião das mulheres autênticas, que o foco, o foco é Deus, né? É alcançar essa grande graça de sabedoria, né? É o que nós buscamos, sabedoria. E tão grande exemplo é isso que nós estamos lendo hoje, né? É ter essa confiança, isso, igual você, né, falando aí, né, que você desconfia, desconfia, mas é isso que você vai ter que trabalhar, e é isso que a gente tem que trabalhar, a não ter desconfiança, né? Ah, eu confio Isso. desconfiando, né? A gente escuta muito disso, eu confio. Aham, Eu escutei a vida inteira isso. Minha mãe sempre aham. fala, hoje ela não fala tanto, né, porque eu sou casada, mas ela, vida inteira, eu não tive não é uma pessoa assim, é do temperamento, Segura a confiança. eu sou do temperamento, né, eu sanguínea, assim, eu me abraço com todo mundo, né? Eu Uhum, confio nas pessoas. uhum, Mas eu sempre escutei, ó, cuidado, né? Cuidado, não confie nas pessoas, as pessoas vão te trair, as uhum, amigas te traem. E assim, eu levei muito nisso também. Eu fui muito traída, uhum, principalmente com amigas, né? Que eu pensava uhum, em amigas.
Mas isso a gente tem que ter o quê? Não é confiar desconfiando, é ter É, sabedoria. Porque se a gente tem isso, sabedoria, eu sei até onde eu posso ir. Eu sei qual é o meu limite de confiança na pessoa. E às justamente. vezes essa pessoa que talvez iria me trair, eu vou saber conduzir de uma forma que eu vou estar ajudando ela a se tornar uma pessoa diferente. Melhor. Isso. Então, olha só como nós precisamos ter um olhar assim amoroso na vida, né? Porque é muito Isso. fácil querer desconfiar de todo mundo, né? Porque é o Isso. que tá aí, né? É Nós muito fácil somos criados, né? julgar as pessoas. Então, às vezes, uma pessoa que talvez iria me trair, sei lá, né, financeiramente, com negócio, com projetos, né? Uhum. Enfim, a gente não sabe. Mas às vezes ela me conhecendo e vendo quem sou eu diante dela, diante da Isso. vida, diante de Deus. Por que que Uhum. ela não vai ter coragem de me trair? Entendeu? É, isso. É isso que eu tenho que passar para as pessoas. Não é E passar nós para somos vangloriar, não. É passar que isso. porque é minha essência. É isso que a gente tem que passar. Você não tem que passar outra coisa para as outras pessoas. Uhum. E nós somos ensinados também, a gente vê muito isso, é que criança não fala com estranho, né? Ó o homem do saco, ó o velho, ó isso. Então a gente foi ensinado assim pelos nossos pais e nós fomos também, muitos de nós passamos isso para nossos filhos, Daí, né? como que vai É, a pessoa a dar esmola para alguém? Porque o homem tá sujo. justamente. É. Então, a gente quer cobrar depois uma atitude dos nossos filhos que a gente não fez certo, né? E quer cobrar que nossos filhos façam certo. Ou até nós mesmos, hoje em dia, tem medo de se relacionar porque são estranhos. Então, a gente tem esse medo, né? Medo do que é estranho, medo do que é o desconhecido. Mas nós somos criados assim. Então, isso tudo nós precisamos entender e começar a olhar para a nossa história. Isso é o autoconhecimento, isso é interiorizar-se, Hum. né? Então, e nós todos, por que, que a média de idade agora, que está aqui na live mesmo, entre 35 e 45 anos, às vezes um pouquinho mais, mas por que, que nessa média é o que mais está nessa parte de autoconhecimento? É a passagem do meio que é falado, né? É essa busca de se conhecer melhor, do que eu fiz, do que eu quero fazer, do que eu tenho, do que eu sou, né? É esse meio que nós estamos buscando hoje, entender, né? Para que eu estou aqui? O que aconteceu no passado para que eu estou reagindo dessa forma? Então, quando a gente descobre essas coisas, né, igual eu tenho descoberto aqui, nós aqui sempre estamos debatendo, alguém sempre traz para nós também alguma história que está buscando, que está mudando, que, né, nas caixinhas que a Michelle deixa também, é isso. Quando a gente descobre algo sobre nós, não é que vai ser transformador, que amanhã nós vamos com um passe de mágica, nós vamos ser outra pessoa. Não. É para a gente começar a trabalhar isso na gente. E isso vai trazer os bons frutos, vai fazer que nós sejamos melhores, né? E é o que esse anjo vem trazer. Mas aqui, retomando para a leitura, ele vai apresentar Tobias, né? O Raguel se apresenta e conversa. E aí Raguel pergunta, mas de onde vocês vêm? E ele fala que vem de Nínive, né? Uma cidade e tal, explica certinho da comunidade. Aí ele fala, puxa, nessa cidade aí mora um primo meu. Aí ele fala, ah, é? E daí começam a conversar. Ele fala, sim, lá mora Tobit, meu primo. Pronto. Daí o anjo, né? Daí o anjo fala, mas ele é pai de Tobias, né? Aí eles começam ali, se emociona, né? Porque reencontra o seu primo segundo, no caso, e aí ele começa a falar o quanto o pai de Tobias é maravilhoso, né? Tobias é maravilhoso, tudo que ele faz, coração generoso, que homem de Deus, que serve. É só elogios. Então, esse é o legado
da pessoa maravilhosa que Tobit foi, né? Então, o Tobias tinha um grande exemplo de homem, e ele começa a conhecer esse pai também por outros olhos, né? Que tudo aquilo que ele fazia, ele não era um pobre qualquer, ele não era um coitado, ele era um grande sábio. Só que as pessoas têm essa mania de achar que pessoa sábia é só quem tem posse, pessoa que tem dinheiro, E não é. pessoa que... E não é sobre isso. Não é para isso que Deus nos chamou. Claro, Deus não quer a gente miserável, passando fome, triste, não é isso. Porque tanto é que Tobit tinha dinheiro. Mas ele nem manteve o dinheiro dele. Tanto é que ele emprestou esse dinheiro para essa pessoa que agora eu estou indo buscar esse dinheiro. Mas ele era sobre as virtudes. A vida dele, ele queria ensinar o filho dele a ser um grande homem. É o que ele teve de legado dos pais dele, né? E é o que ele quis passar para Tobias também. E ali ele vai falar para para Tobias tudo que o pai dele foi. E aí ele fica tão feliz que encontrou o primo, tudo ele quer fazer um jantar, né? De comemoração, de alegria. E aí ele fala, né? Vamos Agora, fazer um jantar. É. Aí Tobias se levanta e toma posse de tudo aquilo que o pai dele ensinou para ele, daquilo que o anjo falou para ele, né? E ele fala: eu até aceito jantar, mas antes você concede a mão da sua filha em casamento. E até todos ficam apavorados, felizes, alegres, né? Ele fala com o olho cheio d'água, mas eles ficam muito preocupados, porque como assim, né? Pedir em casamento, não pela pessoa que ele era, né? porque qual era a história da filha, né? Todos os homens que Isso. casavam com ela morriam. E ele encontra lá o primo, né? O filho do primo. Uhum. É uma pessoa maravilhosa que também foi. Pronto, ele vai morrer. Não é isso que. É, Então, assim, eles contrariar. Eu acho que em primeiro momento eles se contrariaram, né? isso, Aí depois que vem, né, o anjo, né, e fala, acalmando o coração deles, né, para ele não se preocupar, justamente porque ele é, né, o Tobias é um servo piedoso de Deus. Então, isso. que eles vão se unir, mas eles estarão em Deus. Aí É, sim ele vai aos poucos, né, o Raguel ele vai e se contenta, né, e aceita tudo isso, porque o anjo foi e acalmou, né? E daí a gente volta naquele questionamento da Ju. Como assim, né? Essa pessoa estranha que chega e acalma e fala e resolve tudo. Tá tudo isso. resolvido ali para eles, né? Sempre que tem alguma coisa, né, algum conflito que se ergue ali na situação, o anjo intervém, né? Mas por quê? Porque eles têm um coração contrito a Deus. Eles têm uma vivência, né, para que isso aconteça. Então, é necessário que isso seja feito, né? E na família, né? A gente mesmo, no nosso íntimo, para que esse anjo da guarda não solte da nossa mão. Caminhe conosco, para que todas as decisões que nós vamos tomar, esse anjo nos instrua qual o melhor caminho, qual o melhor sim, qual o melhor não, né? Ou qual caminho seguir. E porque esse anjo, todo momento que eles têm algum conflito, alguma desconfiança, alguma insegurança, o anjo está ali, amparando para quando eles não dão conta da situação, né? E ele vai e fala para ela que, né, que ele fique tranquilo, porque o Tobias é um servo de Deus. Aí Raguel entende, acolhe no coração dele também, porque ele também é uma pessoa também contrita a Deus e sofre com a filha. Eles estão sofrendo, mas lembrando que lá no começo do livro de Tobias, Tobit orou e Sara estava orando em outro lugar. Vamos já lembrar, fazer esse link aí. Então, o pedido a Deus já tinha sido acontecido.
Isso. Porque nós temos que lembrar que tudo que liga na terra liga ao céu. Lá eles já tinham pedido isso. Tobit, o pai de Tobias, já tinha pedido pela geração, pela família, por tudo que ele estava passando também, né? E que tivesse uma história de salvação ali. Que a morte estava vindo, ele estava sentindo, né? Toda aquela oração que Tobit fez. Lembremos disso. E pediu, Sara pediu, né? Também por esse livramento dele. Que como assim, né? 7 maridos, ela estava sentindo já a pior mulher do mundo, porque ela estava entendendo que aquilo tudo era culpa dela. Ela estava começando a acreditar na voz do inimigo, É, exatamente. Olha isso. entendeu? Quando começam a colocar na sua cabeça que você não é capaz, que você não é suficiente, que você não é competente, né? As coisas começam a dar tão errado na sua vida que chega a determinado ponto, você fala assim, putz, eu sou isso mesmo. Eu não valho nada. O que eu estou fazendo na minha vida? Olha onde eu tô, né? Por quê? Porque você começa a acreditar nessa voz do inimigo. Aí entra o. Tava assistindo ontem uma aula Aham, e aí entra o Rivotril. isso. Numa brincadeira ele fala, né? Depois de tudo isso, Aham, entra o Rivotril. Porque a bem, pessoa tá perdida tá em muitas perdido. situações, né? Então, se não entrar o Rivotril, a pessoa faz ainda coisas ruins com a vida dela, né? Se Isso perde. mesmo. Então, olha só aí a importância realmente dessa oração, de ter pessoas junto comigo rezando por algum propósito. Às vezes Uhum. nós não temos Sara nem Tobias, assim, né? Sem se conhecer. Isso. Mas Deus sabe, alguém está rezando por você. E se você Uhum. tem dúvida que não tem, puxa uma amiga. Aí eu e a Ju, quantas vezes eu falei, Ju, vamos então fazer uma novena? Vamos. Vamos Vamos, fazer Nintendo, então, vamos. vamos. E a Vamos. gente é assim que a gente precisa Você não precisa. estar unidos em propósito. Ela tá lá em outra cidade, eu tô aqui em Santa Catarina e se une. Se Isso. une. A gente precisa realmente de pessoas que não têm medo. Porque quando a gente também se coloca em oração, a gente vai ter combate. Uhum. A gente vai ter combate. Mas um dia vai chegar, a volta de Jesus vai ser isso. E nós vamos ter que sustentar a nossa fé, sustentar aquilo que nós estamos falando aqui, porque falar de Deus muitas vezes para muitas pessoas, como nós temos ouvido aí, grandes mentores com inúmeros seguidores usando a palavra de Deus e se colocando no lugar de Deus, e não é isso que nós estamos falando, nós vamos ter que sustentar essa fé, esse Deus maravilhoso que vem para nos salvar. Eu assisti o filme de Fátima esses dias, agora o Milagre de Fátima, como aquelas crianças sofreram. E o anjo pergunta se ela está preparada para sofrer. O anjo pergunta para ela, o anjo dela sabe que ela vai sofrer. Você está preparado? Você está preparada para sofrer? E a criança diz que sim. Porque eles salvaram a família deles do inferno. E o anjo permite que ela tenha visão do inferno. É lá que você quer você, teus pais? É lá que você quer tua família? Então, muitas vezes acontece que você está aqui rezando, você está aqui com um propósito e nada acontece na sua família, no seu dia a dia. Você vai morrer, mas aí é que vem a nossa confiança em Deus, a nossa fé, que a nossa vida não é aqui. Nossa vida é aqui. E é isso que nós temos que pensar. Nós E, temos que viver para o céu. isso mesmo. Não é E essa era a preocupação de Tobias, né? ter, não é sobre ter. É você É, dar esse pensamento e ser uma pessoa melhor para os isso. seus, para Deus, né? É. E essa E, confiança é necessária. Se eu não tenho hoje uma confiança, né, essa grande confiança, eu preciso trabalhar aquele 1%. Todo dia eu vou fazer um esforço a mais.
e estar Isso. mais próxima da verdade, né? Ontem também assisti com o Nick o filme Deus Não Está Morto. Super indico para vocês, assim. Uhum. E é isso que Maravilhoso. nós estamos levando a verdade, porque as pessoas querem tampar os nossos olhos com coisas. Porque eu Uhum. preciso ter o carro do ano, eu preciso ter a roupa da moda, Isso. e esquece de se voltar para as coisas mais simples da vida, que tá Uhum. aí de graça para nós. E depois vem desafios no nosso dia a dia, daí você não sabe por que, que as coisas não acontecem, por que, que a gente tá doente, por que, que estamos ficando doentes, por que, que as pessoas estão morrendo. As pessoas não estão Uhum. morrendo só de Covid ou né, de depressão, sei lá. É dessa falta, a falta dessa É verdade. falta de amor de Deus. Exato. As pessoas estão carentes. E não é, e gente, também não é dizer que depressão é falta de Deus, tá? Não, Não é isso, não. não. É esse vazio que as pessoas se deixam, Levar, né, né? Deixa levar. levar. Então, é não estar na confiança total de Deus. A depressão, ela vem por várias coisas. Olha só, nós estamos caminhando, como que dá um leque muito grande, né? Porque Sara, ela deixou de acreditar momentos, né? Ela fica com medo, toda pessoa que se aproxima dela fica com medo até. Porque ela já entende que ela é essa pessoa. Ela já está numa depressão ali, se você for olhar bem. Os pais dela têm medo. Todo mundo começa a ficar com medo, né? Do que poderia ser. Mas o que eles não perderam? Essa confiança em Deus. Não é que ela não tinha Deus lá. Ela tinha. E o problema não era com ela. As outras pessoas. Acontece que nós precisamos ter essa confiança em Deus. É diferente do que você não estar em Deus, né? Então, assim, ela precisava confiar totalmente que Deus estava cuidando de tudo e que o problema não era ela, né? Ela precisava ver isso. E tanto é que a salvação chega à casa dela, porque, de fato, ela tinha a sua oração em Deus, ela buscava a Deus, mesmo naquela dificuldade, mesmo tudo acontecendo, ela busca socorro em Deus, que ela não quer mais aquela história para a vida dela. Ela não quer se sentir culpada daquilo. Por que que acontece aquilo? E também ela se preocupa com as pessoas que morreram, Uhum. né? Então, assim, aí também vem uma grande caridade, um grande amor. Ela se preocupa para onde vai essas pessoas, né? Qual é a história de salvação dessas pessoas, né? O que está acontecendo? Então, já caminhando ali para o capítulo 8, eles vão ter esse jantar, né? E Sara, está tudo certo, eles têm essa confiança que ele vai ser esposo dela mesmo, e que nada vai acontecer, e que vai dar tudo certo, porque o anjo colocou isso para eles, e eles acolheram seu coração. E eles jantam, e Sara, então, vai dormir num quarto, o Tobias vai dormir no outro, e começa ali os 3 dias de jejum e oração, para que eles possam se consumar, que assim o anjo fala, que seria um tempo de purificação para eles. Essa castidade, esse momento deles viverem, né, ali em oração pelo casamento, como reparação. E enquanto eles vão dormir, o anjo vai lá e coloca o coração do peixe na brasa, para que os inimigos vá embora. Vai embora da família, vai embora da vida de Sara, vai embora, né, da vida de Tobias, para que eles possam ter um casamento frutuoso, né? E assim o anjo faz, coloca o coração do peixe nesse momento sobre as brasas. E mas o Raguel quer que o Tobias fique ali na casa dele, mas ele precisa buscar o dinheiro do pai, que esse era o grande propósito, afinal de contas, né? E, e aí o que acontece? O sogro pede que eles fiquem mais uma noite ali, né? Para que eles possam conversar um pouco mais, enfim. E aí Tobias pede então que o anjo, só que Isso ele acha, aí, né? já vai capítulo 9 já.
E daí ele pede para que o anjo vai para ele buscar o dinheiro. E porque ele não tem o anjo como um anjo, ele tem o anjo como, né, como um homem, como um amigo, né? E aí o que acontece? O anjo vai, né? Ele fala, Azarias, você vai para mim lá buscar o dinheiro, né, do meu pai, porque como que eu estou atrasado muito tempo na viagem, né? Meu pai deve estar preocupado, minha mãe também, eu estou aqui nesses dias todos aqui e não fui buscar o dinheiro ainda, e esse era o grande propósito da viagem, afinal de contas, né? E com todas essas novidades, eles encantados com toda essa história, esse envolvimento, e ele pede para ele. Aí ele, né, o anjo fala que vai. Mas o que acontece? Ele pega pessoas que vá com ele, né? Porque como que ele vai se manifestar? Não é todos que veem ele, é É, só quem tem intimidade com Deus, né? Então as pessoas não vão ver o anjo. Ele se materializa ali para eles, porque eles têm essa confiança em Deus, né? Tobias tem, ele sabe que Raguel, Sara também tem essa confiança em Deus, então ele é o anjo da guarda deles. E como que ele vai fazer, né? Aí ele convida alguns dos pessoas que estão ali, né, na casa de Raguel, os soldados, enfim, e eles vão lá para buscar o dinheiro. E chega lá, eles vão falar, eles estão com recibo, né, de Tobias, e conta toda a história. Aí o anjo conta toda a história, que Tobias está ali na casa de Raguel, porque o que aconteceu, tudo. E Gael, que está com o dinheiro, decide vir junto, porque ele fica tão encantado e ele quer ver Tobias. Ele traz todo o dinheiro e vem com o anjo, então vem todo o povo lá na casa de Sara, né? Oi, pode falar, amiga. virou tudo em festa, né? No final virou tudo em É, e alegria. é. E foi uma grande alegria tudo isso, né? Porque nesse todo o decorrer dos 3 dias, né? Mesmo nos 3 dias lá que eles estavam em oração, Raquel e Tobias, o sogro, né? O Raquel, ele ficou, pediu ainda para a escrava ir lá, né? Dar uma olhada, ver se ele não morreu, né? Porque eles tinham feito até já um buraco para enterrar o Tobias. É, E viu que ele estava vivo, eles estavam vivos, eles estavam juntos, eles estavam em oração. Então, tudo se confirmou, né, nesse decorrer. Eles realmente estiveram ali, Deus esteve ali com eles, né, não desamparou. E quando realmente chega, né, Gabael, né? Bael. Uhum, Gabael se torna realmente, se confirma mais ainda essa alegria, né? Essa confiança. Fala assim, né? Ele está uhum, vivo. Olha a confiança. Ele está ali devolvendo o dinheiro, né? Devolvendo aquele recibo lá que o Tobit uhum. entregar. E se concretiza com toda alegria, né? Então, e o Raguel, ele pede, né, para eles ficarem. Toda vez ele tá falando, fica mais, fica mais. E na cabeça dele, ele sempre preocupado com os pais, né? Porque não tinha WhatsApp Isso. naquela época. Então, assim, É, tem que avisar. E ele até fala, quer que eu mande outras pessoas ir lá avisar e você vai ficar aqui? Ele fala, não, temos que ir, né? Eu não sei se é nessa parte, né, que ele fala que 50% do que é dele vai ser dele, vai ser do é, Tobias. E quando ele morrer, tudo vai ser dele, né? Então, para quem não isso. tinha nada, casou com a Sara e é filha Uhum, única, então, assim, toda a riqueza dele, agora ele volta, né? Ele vai voltar com toda a riqueza. é. E aí, quando ele vê, logo que ele vê que o Tobias não morre, né? Daí É, ele chega para Tobias e fala, né, que então ele ele vai dar toda a herança, né, metade da herança, né, e se ele morrer vai ser tudo de Tobias, né? E isso. só que você vê, é a nossa humanidade falando. Uhum. Ele desconfiou, porque por mais que o anjo falasse que ele não ia morrer, que isso não ia acontecer, que começava ali a história de uma salvação, né? Eles, ainda mesmo assim, ele cavou a cova, né? Porque ele tinha desconfiança, né? Então ele precisou também ver para crer É, que então a gente é nosso. A isso. gente acredita, mas a gente também tem as nossas dúvidas,
né? Então, é muito forte você acreditar fielmente, depois de ter passado por tudo isso. Imagina se foram 7 homens. Por que com esse seria diferente, né? Então, assim, é as coisas que o inimigo vai plantando, as sementinhas. E nós temos que entender que os tempos de Deus não são os nossos, Bem, né? é, Então, essa confiança em Deus é muito fácil falar, mas para viver, quem está vivendo o processo, quem está vivendo o momento que as coisas não dão certo, que as coisas não acontecem, é muito difícil. Chega um momento que você desconfia mesmo. uhum. Você não acredita mais no que Deus pode fazer, no que é para ser seu, no que vai acontecer. Chega um momento que você cansa. Chega um momento que você desiste. E por mais que as pessoas venham e falem, não, vai dar certo agora, então você desconfia. E é aqui que... Até nós temos que fazer isso, né? Isso. E aí que a gente precisa estar em Deus, conectado a Deus, em oração, né? Em jejum, né? É o que Sara fez, é o que todos fazem. Porque nós precisamos estar sensível à carne também, né? Por isso que é o jejum. Nós temos que enfraquecer nossa carne, para que a gente não acaba caindo nesses pecados, nessas faltas, né? Nessas omissões. Então, é essa confiança total e fecunda em Deus. Por mais que esteja difícil, é a gente acreditar que as coisas vão mudar, que as coisas vão dar certo em algum momento na nossa vida. E é isso que nós precisamos ter, esse olhar atento, esse ouvido, uma escuta autêntica. Por isso é importante estar consagrando a Maria, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca. Isso é muito grandioso. Muitas vezes a gente espera os resultados grandiosos, Uhum. mas nós esquecemos de agradecer, de ser gratas pelas pequenas vitórias. Isso. Às vezes nós queremos aquela, sei lá, aquela grande conquista, né? Aquela grande compra, aquela grande mudança que você Uhum. planejou, mas olha o quanto você já não mudou de lá para cá. Isso. Às vezes não é um resultado assim concreto, palpável, né? Uhum. Mas é a tua mudança. Uhum. E Deus nos permite passar por dificuldades para que nós tenhamos essas mudanças na nossa vida. Porque às vezes eu não estou preparada para certas mudanças, justamente porque eu não estou pronta. Uhum. Então, que saibamos entregar a nossa vida, como você disse, né? Entregar a Maria, sabermos realmente que somos filhas dela. Uhum. E se estamos aqui, não é à toa. Isso. Tem propósito, tem algo maior que não é sobre Juliana e sobre Michelle, né? Tem algo maior. Tem um propósito, tem alguma coisa que no céu já está. Frutos das nossas orações, sim. Frutos da oração de alguém que está aqui na live, que está precisando ouvir. Algum fruto Deus tem, que a gente no momento não sabe, né? Ou talvez nunca vá saber e não precisamos saber. Mas o que nós precisamos estar atentas e ter a sabedoria é que estamos escutando a Deus, confiando nele e sendo obedientes a ele. E é isso que nós precisamos ter, Isso mesmo. porque os frutos vêm, né? E nós vamos caminhando para o capítulo 10, nessa confiança que Tobias tem, nisso tudo que acontece ali com eles,
eles começam o caminho de volta. E como a Michelle estava falando, que ele vai a ter com o pai de Sara, né? E ele fala que ele precisa voltar, porque ele está preocupado com os pais. Lembrando que aqui ele não, ele já casou com Sara, né? Ele já está vivendo o processo de matrimônio com Sara. Ele já, né, não foi feito um casamento como a gente, né, o que acontece de fato, mas aqui já está consumado, porque o pai de Sara já deu a mão dela em casamento. Só que eles estão vivendo o processo dos 3 dias de castidade e oração, né? Para essa reparação de tudo que aconteceu com eles. Mas eles já estão casados, né? Porque o pai dela já concedeu a mão dela e fez festa comemorando. E ele E fez quando um momento, na verdade, né? Já falando. isso, ele faz todo o testamento, dizendo, né? Então, que ele já passa a metade dos bens para Tobias, e assim que ele morrer, o restante todo será deles, né? Isso. Então isso já é o documento de que eles já estão casados. Mas mesmo Tobias casado, ele tem um compromisso ainda com os pais dele. Porque Deus, lá em Gênesis, ele fala: deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa. Mas ele saiu de casa com um propósito, que era buscar o dinheiro para os pais dele. E a preocupação de voltar, né? Não é porque agora ele casou, ele não precisa mais nem voltar para casa dele, falar com os pais dele, não é isso. Ele deixou Aqui a também idade, né? aconteceu no caminho isso, né? Naquela época não tinha, claro, telefone, internet, enfim, né? Mas ele já estava muitos dias fora de casa, que era para ser uma coisa rápida, tanto é que deu tempo dele ficar na casa, dele conhecer, dele casar, então imagina quantos dias eles ficaram fora de casa. E lembrando que a mãe dele estava aflita, não queria que ele fosse sozinho, lembra? E ela falava: para que ir atrás desse dinheiro, sabendo que esse dinheiro nunca nos ajudou mesmo e não vai ser agora que vai nos ajudar. A gente nunca precisou desse dinheiro, né? Então, para que mandar nosso único filho atrás desse dinheiro? E então, Continua, assim, imagina o coração e ela continua com esse coração ali, né, apertado. apertado. Ela continua, porque ela se questiona, né? Por que demora tanto? Por que ele tá demorando tanto? Onde está meu filho, né? É. E ela sai às ruas todos os dias à procura, né? Será que ele tá acabando? Será que ele tá chegando? Peraí, vou pegar a bateria. Será que E meu filho está a caminho, está bem? Ela fica aflita. Então, assim, Tobias, ele tem esse compromisso ainda com os pais dele. isso, exatamente. Não é que ele está deixando de cuidar da sua vida agora com sua esposa para cuidar dos seus pais. E é isso que nós precisamos também ter esse entendimento. Muitas vezes as pessoas confundem de Isso. que quando casa precisa ainda estar com essa ligação, essa independência dos pais ainda, né? Muitos casamentos terminam por conta disso, que as pessoas casam e não entendem. E então, Bom, que linda, obrigada, amiga. Então, a gente precisa entender que quando a gente casa, a gente, claro, deixa nossos pais, né? E vai viver a nossa vida. Só que aqui Tobias estava a caminho e ele tinha um compromisso com o pai e com a mãe de trazer o dinheiro de volta, de voltar para casa, né? Então, não estamos falando de confusão de família. Agora ele casou e continua ainda querendo atenção para o pai e para a mãe. Mas ele tinha esse compromisso de voltar para casa. Então, por isso, essa preocupação. E assim ele faz, ele chega
para o pai de Sara e fala, nós precisamos ir. Meus pais já devem estar preocupados, né? E de fato, que já fazia dias que ele estava fora de casa, então Raguel a entende também. E ele abençoa, né? Ele abençoa que eles vão em paz e ele dá as instruções de pai para Sara, Ela que ela respeita, né? Então, você vê, ele entende tudo, né? Que agora ela já não é mais a filha, né? A filhinha que ela está saindo de casa, né? E que ela respeite os sogros, que ela respeite o marido, né? Que ela seja uma boa dona de casa. É tudo isso que ele está querendo dizer. Que ensinamento. os ensinamentos, né? Aquilo que ele sempre falou, ele quer que ela leva com ela. Então, fechamos aqui o capítulo 10, né? Eu acho que se estender vamos passar muito do horário, né, amiga? Né? Mas o que fica de ensinamento para nós disso tudo? Nós precisamos entender que nesse movimento todo do casamento de Tobias com Sara, que aquela confiança, que tudo aquilo que você orou para Deus um dia, Ele vai nos atender. E às vezes acontece muitos frutos de oração que a gente nem lembra, porque a gente não marcou. Então Sara orou a Deus tanto tempo, né? Aqui não fala mas claro que não deve ter sido assim uma semana, 2 meses, não foi isso. Foi bastante tempo, né? Ela orando. Então, tudo aquilo que ela orou para Deus, Deus tá dando para ela nesse momento essa oportunidade de vida, de mudança. Mas é os tempos de Deus, Deus precisava desse tempo para preparar esse marido do outro lado, né? Numa outra cidade. Precisou que se acontecesse, você vê, aí que entra, a mãe de Tobias fala, para que esse dinheiro? Eles não precisam mais desse dinheiro, mas ele precisava ir buscar esse dinheiro para que no caminho conhecesse Sara. Então, é isso. A gente não entende como as coisas acontecem. E é da noite para o dia que a nossa história muda. É no caminho. Então, Deus sempre se fez presente no caminho. Deus nunca aconteceu as coisas de Deus, nem Ele mesmo agia na vida das pessoas parado. Era no caminho, é no processo. Precisamos viver o processo. Isso. E a gente realmente, que essas palavras realmente façam fruto na nossa vida, né? Essa semeadura que estamos fazendo. Que um dia possamos colher, assim, com sabedoria. Isso. E que possamos entender mais e ser mais compreensiva com a vida, com as coisas, com as pessoas. É, E não precisamos levar tudo muito a ferro e fogo, é, ter compreensão, aceitar algumas coisas e viver essa espiritualidade, né? Se voltar para a verdade. Eu acho que isso que é o que eu mais aprendo, né? A cada dia com essas palavras. Se voltar mais a Deus, se voltar mais a esse silêncio, a esse jejum, a essa oração, ter intimidade. A partir da minha intimidade com Deus, eu as outras coisas vão se concretizando nos passos dele. isso. Mas precisamos ter passos firmes. Eu acho que por hoje ficou isso, né? Amanhã teremos É, continuidade. isso. Eu acho que, não sei se amanhã a gente não termina, mas enfim, a gente vai seguir com essa história. E, mas estejamos atentas ao que Deus coloca no nosso coração, ao que Deus tem para fazer. E tudo que Deus nos dá
é um processo. É um processo. É um tempo de Deus. E a gente não pode permitir que o inimigo fale aos nossos ouvidos, confundindo a grande promessa de Deus. Estejam com seus ouvidos autênticos, É, purificados, isso aí. Isso e aí. cuidado com o que você está vendo também. Porque aquilo que você está vendo, você acaba materializando para a sua vida. Porque o que você está vendo nesse momento, na sua vida, está tudo dando tudo errado, está tudo difícil. Não entenda isso como um desígnio para a sua vida que você mereça isso. É, cuidado com as luzes Entenda isso, que colocam, que plantam na tua vida. entenda isso como um processo de crescimento e amadurecimento. Isso. Tudo é o processo. Até tem uma música que fala que é pelo caminho que Deus vai te curar. Agora não lembro qual música que é. Mas é nesse caminho de cura, de salvação. É esse processo que precisamos ver. O Nick tá aí do ladinho? Tá aqui, tá fugindo. Oi, bom dia, meu amor. Tudo bem? Que lindo! Eu estou adorando ver você estudar, viu? Estou muito feliz. E daqui a pouco já vamos estudar, isso mesmo. Amiga, Então, obrigada gente, é isso. por todas Obrigada a vocês. quem vai assistir em outro horário também, né? A Isso. Andrea falou que vai colocar em dias lives, isso aí. Agora como que é Authentic Flix. Ah, isso mesmo. Deixa eu falar o presente que eu ganhei. Olha aqui um dos frutos. Olha aqui, presente que eu ganhei da Andrea. As mulheres da Bíblia. É, Pra gente estudar ele e trazer pra cá. é, pois é, agora eu vou ter que ler e trazer para vocês aqui. Eu falava com a Lu também sobre isso, né? Porque ela falou assim, Ju, mas nunca se falam das mulheres da Bíblia, né? Verdade, nunca se fala, né? É bem pouco que se fala. Tudo que é citado é sempre os homens, né? Nome de homens, não se fala das mulheres. Mas você vê, eu falei para ela, a grande importância que as mulheres teve, né? Quero ver a Por nossa isso que nós temos que ser. habilidade de quando for para falar de Nossa Senhora, hein? É, daí vai ter que ter muita autoridade. Vamos Vamos de passinho. crescendo por aqui, porque Vamos de passinho. Eu tenho meu escudo aqui da Imaculada, eu fico com ele do ladinho, né? Mas depois, quando falar dela própria, daí vai ser mais. Tem que ser melhor, né? Tem que ser mais apropriada a palavra. amiga, obrigada, tá? Beijo. Beijo, gente. Bom dia e Ama até amanhã. todas. Quem sabe a gente fecha. Isso. Beijo. Fiquem Tchau, com tchau. Deus. Tchau, tchau.